Então vamos lá, pessoal, vamos ver como fica a demonstração desse teorema, né? O que vai mudar aqui nesse exercício em relação à demonstração anterior do exemplo que fizemos na aula, né? O que muda aqui é que o passo inicial nosso agora vai começar no 4, né? Porque ele está falando que o teorema diz claramente que ele é válido para os números naturais que sejam maiores ou iguais a 4, tá? Então, aqui no nosso caso, a nossa base de indução, a gente vai começar como o número 4, né? Então, K vai ser 4. E a gente vai ter que verificar, então, se o 4 ao quadrado, é isso que está dizendo a nossa proposição, ó, se esse número ao quadrado é maior do que 3 vezes esse número, tá? Então, quer dizer que será que o K ao quadrado é maior do que 3K, quando o K vale 4? 4 ao quadrado vai dar 16. E 3 vezes 4 vai dar 12, ou seja, isso é válido. Então, quer dizer que para o primeiro número para o qual esse teorema faz referência, a gente consegue demonstrar que o teorema é válido, tá? Então, aqui na nossa base de indução, assumo lá que o meu K é 4, e aí eu mostro que o K ao quadrado, que é 16, é maior do que 3 vezes 4, que é 12. Portanto, a gente demonstrou, então, a base de indução. Demonstrou que a propriedade é válida para o menor valor possível, ou seja, nesse caso, o 4. Para o passo indutivo, o que nós vamos fazer? Nós vamos supor que para algum número natural k maior ou igual a 4, maior que 4, na verdade, porque o 4 a gente já provou, não é? Então, a propriedade é válida, ou seja, o k ao quadrado é maior do que o 3k. E aí a gente vai provar que isso também é válido para um número natural k mais 1, ou seja, que a propriedade, olha lá, para o k mais 1 também é verdade, que k mais 1 ao quadrado vai ser maior do que 3 vezes k mais 1, certo? Então, lá no nosso passo indutivo, a gente tem isso. Assume-se a hipótese de indução e agora nós vamos demonstrar que o passo indutivo também é válido, ou seja, para o K, a minha hipótese então é válida, e aí eu quero demonstrar que para o K mais 1, ele também é válido, tá? Então, da hipótese do passo indutivo, a gente sabe que o K ao quadrado é maior do que 3K, tudo bem? E aí, por isso que a gente pode substituir, aqui ó, deixa eu só trabalhar aqui, né, nesse K mais 1 ao quadrado, o que significa? Ele é o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Tá? Então, trabalhando aqui o lado esquerdo da minha desigualdade, eu tenho esse daqui como lado esquerdo, tá certo? Lá da minha hipótese de indução, né, que eu assumi que a propriedade é válida para o K, eu sei que o K ao quadrado é maior do que o 3K. Então, eu posso substituir esse K ao quadrado aqui, não é verdade? Por 3K, que eu não vou modificar a minha demonstração, certo? Tá vendo? K ao quadrado é maior do que 3K mais 1. Então, eu sei que K ao quadrado é isso daqui, não é isso? Então, eu posso substituir o K ao quadrado pelo 3K, tá? Porque K ao quadrado é maior do que o 3K. Eu também posso fazer outras manipulações aí, porque eu quero chegar lá no final, nessa fórmula aqui, né? Que 3 vezes K mais 1, aqui eu quero 3 vezes K mais 1 do lado direito, tá? Então, seguindo uma ideia similar, o que eu tenho? Eu posso substituir o 2K por qualquer coisa que seja menor do que ele. Então, eu sei que esse 2K, como o K é pelo menos 4, eu sei que o 2K é maior ou igual a 8, tá vendo? Então, eu também posso substituir ele aqui. Então, eu posso trabalhar esse lado aqui da minha desigualdade, lado direito, e eu sei então que eu tenho 3K mais 9. Posso colocar aí o meu K em evidência, então eu tenho aqui 3 vezes K mais 3. E lembra, qualquer coisa que eu colocar aqui que for menor do que K mais 3, não vai alterar essa desigualdade, que eu estou dizendo que K mais 1 ao quadrado é maior do que isso daqui. Então, se isso daqui for maior do que alguma coisa, K mais 1 ao quadrado vai ser maior do que essa alguma coisa. É o que eu faço aqui, não é? Eu sei que como 3 é maior do que 1, então eu posso substituir aqui e falar então que o K mais 1 ao quadrado é maior do que o 3 vezes K mais 1, porque esse 1 é menor do que o 3, e ele já era maior do que o 3 vezes K mais 3.
Tá? Então aqui eu consegui demonstrar o meu passo indutivo, que era exatamente essa desigualdade, ó, que eu queria chegar aqui na minha demonstração, tá? Então eu posso escrever isso bonitinho, né? Então só reescrevendo aqui, ó, o k mais 1 ao quadrado é isso, não é? Eu deixei em destaque, ó, na cor, para vocês verem o que eu estou substituindo, né? Pela hipótese de indução, eu sei que o k ao quadrado é maior do que o 3k, então eu posso pegar e substituir esse k ao quadrado aqui por 3k. Eu sei que esse 2k, eu também sei que como k é pelo menos 4, esse 2k vai ser maior ou igual a 8, né? Então eu posso substituir aqui sem mudar na minha desigualdade e eu trabalho com todo esse lado de desigualdade até eu chegar na fórmula que eu desejo. Então, uma vez demonstrada a minha base de indução para o primeiro elemento do conjunto, que no nosso caso aí era o 4, e uma vez demonstrado o meu passo indutivo, eu tenho então demonstrado todo o meu teorema pela minha prova por indução, tá? Na indução, a gente tem um outro princípio de indução, que é equivalente, né, ao princípio de indução da matemática, que eles chamam de princípio da indução completa. O que muda? Essa parte em azul aqui, né? Então, no princípio da indução completa, eu continuo assumindo que a minha base da indução é verdadeira, né, que meu P é válido, minha proposição é válida para um primeiro número natural, e aí o que muda aqui no meu passo indutivo é que ele vai dizer que, para todo K natural, que está entre o zero, que foi lá o meu primeiro da base de indução, até o K, ela é verdadeira. Então, o que eu estou querendo dizer? Aqui eu estou querendo, qual que é a diferença só? Ao invés de eu assumir que só a peça K cai, eu estou dizendo que todas entre a primeira peça e a peça K vão cair, tá? Eles são equivalentes, tudo bem? Mas é só tô mostrando para vocês aqui a distinção, porque vocês vão se deparar com isso nas apostilas por aí, tá? Então, só mostrando para vocês como é que a gente demonstraria aqui usando o princípio por indução completa, tá? Nesse teorema, ele diz o seguinte: vamos mostrar que todo inteiro maior ou igual a 2 é primo ou é um produto de números primos, tá? Então, a prova utilizando a indução completa, que alguns também chamam de indução forte, ela vai seguir o mesmo esquema da prova por indução que a gente viu anteriormente. Aqui apenas o que vai mudar é a forma como a gente vai descrever a hipótese do passo indutivo, tá? Então, para a nossa base de indução, o que a gente sabe? Continua sendo provada da mesma maneira. Então, nesse caso, o teorema fala sobre um número inteiro maior ou igual a 2. Assim, qual que é o primeiro elemento desse conjunto que eu tenho que considerar? O 2, certo? Porque ele está falando, o teorema está dizendo, qualquer número inteiro maior ou igual a 2. Então, não me importa os outros números inteiros que sejam menores do que 2. O primeiro inteiro que eu preciso demonstrar é para um inteiro, um K, que no meu caso, valendo 2. Então, para essa demonstração, o que o teorema diz? Olha, então, para esse inteiro maior ou igual a 2, ou ele é primo, ou ele é um produto de primos. Então, a gente já sabe que na base de indução para o K valendo 2 vai ser verdadeiro, porque o 2 é primo, certo? Então, vamos escrever isso lá. Então, na minha base de indução, seja K valendo 2, porque é o menor valor possível para o qual eu tenho que demonstrar. Então, eu sei que a proposição para esse K valendo 2 é verdade, porque o 2 é um número primo. E no meu passo indutivo, o que vai mudar agora? A maneira como a gente vai escrever só, tá? Então, no passo indutivo, eu vou supor que para algum número natural maior ou igual a 2, né? A minha proposição vai ser verdade para todo número natural I que tiver entre o 2 e um K, tá? E aí a gente vai provar que ele é K mais 1, a proposição também é válida para um K mais 1. Então, a gente está mostrando isso. A minha hipótese vai dizer, olha, a minha propriedade é válida para todo número que ficar entre 2 e o K. E eu quero, no meu passo indutivo, mostrar essa conclusão, que a proposição também é válida para um K mais 1, certo? Então, vamos lá. O que a minha proposição, então, vai dizer? Que ou o K mais 1 é primo, ou o K mais 1 é um produto de primos. É isso que o teorema está dizendo aqui na conclusão, tá? Então, se o K mais 1 é primo, né? O que a gente vai ter? Bem, se o K mais 1 é primo, então a propriedade já é válida por si só, porque é isso que ele está dizendo, né? Pode ser primo, ou se não for primo, aí ele é um produto de primos. Então, se ele for primo, eu não preciso demonstrar nada, ele já está sendo primo, tá certo? Agora, se o K mais 1 não é primo, será que ele é um produto de primos? Tá?
Se ele não é primo, é porque ele é o resultado da multiplicação de dois inteiros, um A e um B, que são menores do que ele, certo? Então, ele vai ser, esse número, então, ele vai ser o produto de dois inteiros, né? Porque, lembra, se ele é primo, ele só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo, né? Então, se ele não é primo, ele é múltiplo de alguém. Então, ele é igual ao produto de dois números, um A e um B, que estão entre o 1 e o K mais 1, certo? São maiores do que 1 e menores do que K mais 1. Então, se esses números, olha só, o A e o B estão entre 1 e o K mais 1, eles obedecem isso daqui da nossa premissa, né? Da nossa hipótese aqui do passo indutivo. Então, eu sei que esses números A e B, ou eles são primos, ou eles são produtos de primo, porque é isso que a gente tem na nossa hipótese de indução. Tudo bem? Então, eu sei pela hipótese de indução que ou esses números A e B são primos, ou eles já são produtos de primo. Logo, eu posso generalizar, não é isso? Se o K mais 1, então, ele não é primo, ele deve ter algum divisor diferente de 1 e de K mais 1, ou seja, ele é um múltiplo aqui, né? Essa multiplicação de A e B. Então, pela hipótese de indução forte, a gente sabe que o A e B são produtos de primos, certo? E aí, multiplicando dois primos, o que a gente vai ter? Produtos de primos. Portanto, para qualquer número inteiro maior ou igual a 2, esse número ou é primo ou ele vai ser um produto de primos. Certo? Então, o que muda aqui no princípio de indução forte ou completa é que a gente utiliza a hipótese de indução para vários números, para todos os números, né, que estiverem entre a nossa base e o nosso elemento demonstrado. Tá? Então, qual que é a diferença entre a indução completa ou forte e a indução tradicional, né? A indução forte, ela parece mais forte do que a indução comum ou ordinária, né? Uma vez que ela pode se assumir muito mais a partir do passo indutivo. Mas a indução forte não é realmente mais forte, porque ela é possível, a gente pode reformatar qualquer prova originalmente usando a indução forte com uma prova por indução ordinária, tá? Mas é interessante indicar aí qual que é o tipo de indução que você está usando, se é a tradicional, e aí você não precisa dizer que é forte ou completa, ou a forte e completa, para que fique claro aí no passo indutivo o que está sendo assumido, não é? Se o N mais 1 vem diretamente do caso N, uma indução tradicional, aí, ordinária, ou se ele vem de passos menores, né, entre 1 e esse K aí que foi demonstrado, tá? Então, no fundo, as duas são equivalentes. Então, não precisem se preocupar necessariamente em entender a indução forte completa, tá bom? Assim, do tipo de utilizar a indução forte completa. Você pode fazer demonstração por indução usando os princípios de indução tradicionais, tá? Então, completando a nossa tabelinha de estratégias de demonstração de teorema, a prova por indução, então, a gente vai ter que provar o caso base e o passo indutivo. No passo indutivo, a gente assume a hipótese de indução e prova o passo indutivo, tá? Então, usa a base de indução juntamente com a hipótese de indução para provar o passo indutivo. E agora, então, vocês já conseguem fazer a demonstração desse teorema, lembrando, base de indução e passo indutivo, ok? Até a próxima aula.